Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo algumas frases que a gente tem ouvido, a questão da proteção de dados, os dados, são um novo petróleo para a humanidade. Só que com uma diferença, o petróleo um dia vai acabar e os dados, ao contrário, aumentam cada vez mais. Essa proteção visa a nos dar um mínimo de garantia para que os nossos dados pessoais, possam ficar protegidos e não ficar nessa terra de ninguém que muita gente imagina que seja a internet ou que sejam os Big Datas. Para a gente falar desse assunto tão importante que talvez seja o maior dos patrimônios da humanidade hoje, né, e que muita gente está se atentando agora, para nos ajudar a entender um pouquinho dessa lei de proteção de dados, que vai entrar em vigor no ano que vem, estará conosco aqui o Dr. Renato de Oliveira Valença, especialista em privacidade e proteção de dados, advogado de mais de 20 anos, como atividade principal, atendimento e cuidado de agências de publicidade e agências digitais. Dr. Renato, um advogado muito experiente e especialista nessa área nova, mas que vai impactar com certeza todo o Brasil. Dr. Renato, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. É uma alegria tê-lo aqui. O prazer é meu, eu que agradeço, Erivaldo. Doutor Renato, nosso programa, como é muito curto e o tema é muito complexo, nós ficamos aqui, antes do programa começar, quase uma hora conversando e não esgotamos todos os lados. Então, como é um assunto muito sensível, de muita importância, vamos tentar começar do começo, mas uma questão mais conceitual. O que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados? Para que serve? Por que temos esse 1 ano de espera até ela entrar em vigor? É um tema de grande importância, um tema atual, global, e que veio para ficar, tá? Eu tenho gente dizendo que isso não vai pegar. Vai pegar sim, já está pegando, não é só no Brasil, isso é uma questão do mundo. Eu costumo dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados, faltou uma palavrinha aí no título, dados pessoais. Nós estamos falando sempre de dados das pessoas físicas, dos indivíduos. Não estamos falando sobre informações estratégicas das empresas, informações confidenciais das empresas. Estamos falando de uma proteção muito especial para nós, para mim, para você, quanto aos nossos dados, que, como você disse, são extremamente valiosos e sempre foram utilizados, e há uma tendência mundial de aumento desses usos, até pelas tecnologias. Estamos indo para o 5G, o tráfego de dados vai ser muito mais eficiente, né? Já tem países com 5G funcionando. Então, a questão dos dados pessoais passam a ter uma importância ainda maior. Mas esses dados pessoais, todos os dados pessoais vão ser protegidos? Nome, RG, CPF, cor, estado civil, hábitos de consumo, tudo vai ser protegido ou alguma coisa ainda pode ser pública? Como é que isso funciona, doutor Renato? A lei protege dado pessoal, e dado pessoal é aquela informação que identifica uma pessoa ou torna essa pessoa identificável. Por exemplo, um CPF, não há dúvida de que é uma informação que identifica uma pessoa, mas eu posso ter pedaços de informação que não identificam em primeiro plano, mas podem tornar identificável, consigo chegar naquela pessoa. E se essa combinação de informações ou uma informação tem esse caráter, nós estamos falando de dado pessoal. Agora, tem um grau a mais, que é o dado pessoal sensível. São informações que revelem algumas características como origem racial ou étnica, dados sobre a vida sexual, biometria, religião, afiliação a partido político, e tem um pacote de informações que nós consideramos como informação sensível, dado pessoal sensível. Ela tem um grau mais elevado de proteção, e a lei vem
vem tratar exatamente sobre essa questão de como os nossos dados são trabalhados pela empresa, pelo governo, quais são os limites, quais são os propósitos e tudo mais. Mesmo que a própria pessoa tenha fornecido espontaneamente esses dados para a empresa ou para o governo? O fornecimento espontâneo, o consentimento é uma das hipóteses legais para a utilização de dados. O que a lei traz de novidade é que essa entrega com consentimento, ela precisa ser informativa. É uma mudança cultural. Hoje as empresas coletam dados de pessoas sem dizer exatamente o que elas vão fazer com aqueles dados. E nós, culturalmente, estamos acostumados. Quem é que nunca passou, e não passa todos os dias, alguém pergunta, você me passa o seu CPF? É normal, é histórico, é usual. Mas agora as empresas precisam entender e fornecer informações para aquela pessoa, como é que ela vai utilizar os dados daquela pessoa, para qual propósito, por quanto tempo, se ela vai compartilhar aquela informação com algum parceiro, com algum terceiro. Isso muda muito na prática empresarial. Quem, na sua operação, lida com dados, por exemplo, pessoal de varejo, tem que tomar um cuidado extra, né? De maneira geral, todas as empresas são impactadas. Tem empresa que não tem rotinas com dados na sua operação, mas qual empresa não tem dentro da área de recursos humanos uma base de dados de empregados? É disso que nós estamos falando, dados pessoais em qualquer contexto. Então, esses dados protegidos não são só aqueles que a gente fornece quando baixa um aplicativo no celular e autoriza lá que aquele aplicativo possa pegar nossas fotos, pegar nossos contatos. Não é só isso. Quer dizer, o empregado que fornece os dados ao seu empregador, onde ele mora, o estado civil, quantos filhos tem, esses dados também são protegidos. Sem dúvida. Então, agora as empresas precisam se preocupar com a seguinte pergunta: eu tenho aqui uma base de dados, ou eu estou coletando dados, ou dentro da minha operação eu recebo dados de pessoas lá do meu cliente. A pergunta que tem que se fazer é: estou dentro da lei? Estou amparado por um requisito, um embasamento legal? E nós temos 10 hipóteses legais para utilizar dados de pessoas. Uma delas é o consentimento. Então, se eu obtive o consentimento da maneira correta, porque agora temos parâmetros para obter consentimento, consentimento é uma das hipóteses. Você mencionou aqui a área de RH. A área de RH geralmente compartilha com o governo, ela mantém os dados, não é porque ela quer, é porque ela cumpre uma obrigação legal. É uma outra hipótese legal, é um outro embasamento. Mas nós poderíamos, em algumas situações, embasar o tratamento de dados no legítimo interesse da empresa. Então, existem algumas situações, mas assim, o recado em geral nós temos agora que nos preocupar se nós temos um embasamento legal para fazer aquela utilização de dados, seja a coleta, seja a transmissão, seja o compartilhamento dessas informações com um parceiro ou até com o governo. Será que nós estamos dentro do que a lei determina? Essa é uma preocupação que todo mundo tem que ter. Então, a primeira preocupação é da própria pessoa que vai fornecer para verificar se a autorização, que nível de autorização ela está concedendo. Se é para utilização exclusivamente para a pessoa que está solicitando, se ela vai poder compartilhar, tudo isso tem que estar claro. De alguma forma tem que estar claro, e essa é um dos princípios, a transparência, tem que ser informativa, não basta. Você mencionou uma coisa interessante, que são os aplicativos, ou sejam os websites que nós fazemos aqueles cadastros, e tem um termo de uso ou uma privacidade desse tamanho que ninguém lê. Até vi numa pesquisa que 67% dos brasileiros leem, mas eu estou fora disso, porque, claro, ninguém costuma ler essas políticas de privacidade que são muito extensas, escritas por advogados, com uma linguagem difícil e não esclarecedora. A lei vem para exatamente acabar com isso. Tem que ser informativo, tem que ser expresso, inequívoco,
e tem que dar a conhecer para qualquer pessoa o que vai acontecer. Em algumas situações a gente até recomenda que não seja por escrito, que seja até numa outra linguagem, talvez um filminho, um infográfico, seja lá para quem você está comunicando, essa comunicação tem que ser clara. Para que seja efetiva, não Efetiva. seja só teórica, né? Exatamente. Cliquei no Exato. aceito sem ter a possibilidade. Exatamente. Até o tamanho da fonte, às vezes, é algo que... essa coisa assim, as letras minúsculas, temos que acabar com isso. Isso acabou. Isso não está sendo efetivo. Isso não está sendo transparente. Perfeito. Então, com essa cautela que a pessoa que vai fornecer os dados, esse é o primeiro ponto dessa nova política, né? Agora, tem um outro lado disso, que é o seguinte, o que as empresas vão fazer, né? A gente vai conversar daqui a pouquinho com as políticas que as empresas devem implantar. E o motivo pelo qual a lei está com um tempo de 1 ano de antecedência, que ela vai entrar em vigor em agosto. Nesse período, o que as empresas vão precisar fazer? Então, pelo que o senhor está dizendo, a primeira cautela é da própria pessoa que vai fornecer o dado, verificar para quem ele está fornecendo. Nós precisamos parar para pensar que as nossas informações são muito valiosas e todo mundo as quer, né? E muitas vezes é em nosso próprio benefício, nosso próprio interesse. Mas será que a gente não fornece no dia a dia muita informação? Mais do que precisa. Mais do que precisa? Essa é a toada. É o mínimo necessário. Para que precisam saber onde eu moro, o nome do meu cachorro? Eu não preciso dar informações em excesso. E quando eu forneço aquilo, eu tenho o direito de saber o que vai ser feito daquela informação. Não é o fim da coleta de dados, não é isto. Agora é só uma preocupação maior para que não aconteçam incidentes sobre esses dados, para que os meus dados não sejam utilizados de forma que me criem inconveniência ou que me tirem direitos, causem restrições a direitos, ou até exponham a minha segurança. Imagina que meus dados passem a ser utilizados para fraudes ou seja lá o que for. Então, esses dados pessoais eles têm um grande valor, né? E tem inclusive um comércio desses dados. Então, quem vai trabalhar com esses dados são as empresas que vão receber. Então, quem está sendo protegido, como o senhor bem disse, são as pessoas físicas. Sim. E quem tem que velar para que esses dados sejam bem utilizados são as pessoas jurídicas. Então, eu gostaria de conversar no nosso segundo bloco sobre que providências as empresas devem tomar neste 1 ano de preparação antes da lei entrar em vigor, para que quando entre em vigor elas não estejam sujeitas aí a penalidades e a descumprir essa lei de proteção. Então, parece muito tempo, 1 ano, e muitas empresas, nós estávamos conversando com o Dr. Renato Oliveira Valença, qual é a sensibilidade de muitas empresas para essa lei. Muitos estão dizendo, não, eu sou uma empresa de pequeno porte, eu sou uma empresa pequena, eu não trato com dados, eu não sou uma empresa de TI, o meu negócio é automóvel, meu negócio é vender flores, meu negócio é... Não, todas as empresas serão impactadas. E esses procedimentos devem ser seguidos, não são muito difíceis, mas eles tem que ter muita atenção. O Dr. Renato vai dar uma aula, com certeza, aqui no nosso segundo bloco. Aguarde daí que você que tem empresa vai saber como se preparar para essa lei. E você, que é o dono desses dados, vai saber como exigir das empresas as informações necessárias. Aguarde, daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do Direito em Foco. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. E hoje nós estamos conversando com o Dr. Renato Oliveira Valença sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. No primeiro bloco, nós entendemos um pouquinho melhor a quem essa lei vai proteger. São os dados pessoais, os dados das pessoas físicas, que devem ser protegidos do mau uso, né, ou a disciplina do uso por parte das empresas, que estarão com esses dados. Nós terminamos o primeiro bloco perguntando ao Dr. Renato o que as empresas devem fazer para se preparar para essa nova lei. E a pergunta que eu faço é,
todo tipo de negócio precisa se preparar para essa nova lei? Ou só as empresas de tecnologia, as empresas da nova economia? Evaldo, é óbvio que alguns negócios vão estar mais expostos, dependendo do volume de dados na operação, ou até não do volume, mas da sensibilidade dos dados, dependendo. Imagina uma clínica, um hospital, qual a quantidade de dados sensíveis que eles armazenam. Então, precisam tomar cuidado, porque a gente abordou muito a questão do uso da informação, mas tem um outro pilar da lei que é a proteção, é a segurança dessa informação. Como é que você armazena? Qual é a política de acesso, a política de segurança dessas informações? Então, todo mundo é impactado, uns mais, outros menos. Se nós não utilizamos no nosso dia a dia nenhum dado pessoal, mas isso não nos isenta de receber uma notificação, de receber um contato de um titular, de uma pessoa, perguntando, eu quero saber se você aí armazena, trata de alguma forma um dado a meu respeito. E todas as empresas são obrigadas a dar essa resposta. E a lei é muito rigorosa, ela diz que essa resposta tem que ser dada imediatamente. Então, imagina, lá nos nossos escritórios, nós podemos até dizer, nós não tratamos tantos dados, eu não sou uma empresa de varejo, eu não, lá no meu escritório, eu trato com empresas, mas eu tenho, os meus clientes estão lá cadastrados, as pessoas físicas dos meus clientes. Eu preciso me preocupar com a segurança dessas informações. Quem acessa essas informações? E sim, nós estamos sujeitos a um pedido, é o exercício do direito do titular de querer saber, confirmar sobre alguma informação a respeito dele, e inclusive ter acesso a essa informação. Entender por que os dados pessoais dele estão lá no meu escritório. Então, isso é algo que vai acontecer, mais ou menos, mas pode acontecer com todo mundo. Então, todos seremos impactados. O senhor me disse, na nossa conversa até antes do programa começar, falou algo que me chamou bastante atenção. Os dados dos empregados de qualquer empresa, muitas vezes são utilizados ou são passados para um escritório de contabilidade, que vai processar esses dados para fazer lá recolhimento de fundo de garantia, recolhimento previdenciário e emissão de olerites, enfim. Processar a folha de pagamento. Processar a folha. E esses são dados, alguns são dados sensíveis. Se esse escritório externo de contabilidade, que vai cuidar dos meus 3 funcionários, dos meus 5 funcionários, não importa o tamanho da minha empresa, se esses dados vazarem de alguma maneira, eu seria o responsável, eu, empregador? Perfeito. Interessante. Isso cabe esclarecer que existem 2 posições na lei. A lei encara o controlador e o operador dos dados. Nesse exemplo, o seu escritório seria o controlador dos dados, que é a quem cabe decidir o que fazer com os dados. E quando você compartilha esses dados com o seu parceiro, que é o escritório de contabilidade, ele passa a ser o operador, porque ele vai efetivamente dar um tratamento aos dados. Então, nós temos 2 figuras, o dono dessas informações, o controlador, e o operador que vai processar. Qual a diferença? É que você, dono das informações, controlador, o seu escritório, permanece solidariamente responsável por este parceiro se ele fizer algo de errado, tiver alguma violação ou até sofrer alguma ação de terceiros por falta de cuidado, você, controlador, responderá. Então, está aí um viés muito interessante da lei, que é o dever de cuidado que tem o controlador em relação aos seus parceiros, aquelas pessoas com quem ele compartilha as informações para que haja algum processamento. É uma questão de responsabilidade. Então, nós, como empresas, precisamos averiguar se aquele parceiro tem políticas adequadas de segurança da informação, ou se ele sabe, se ele adota políticas corretas do uso daquelas informações. Eu preciso me assegurar de que ele não vai fazer nada que não seja por minha instrução,
que ele não vai cometer nenhum ilícito, não vai violar a lei e o contrato. Então, assim, os contratos entre essas pessoas passam a serem um instrumento muito importante. Então, nesse 1 ano até a entrada em vigor da lei, é importante que as empresas se preparem em todos esses aspectos, revisando procedimentos e, eventualmente, fazendo novos contratos. Perfeito. Então, nós temos aí políticas, como é que nós tratamos internamente com os nossos empregados? Será que eles sabem? Essas pessoas internas que tratam dos dados, pessoal de marketing, pessoal da operação, pessoal do RH, será que eles estão antenados de que se eles fizerem algo de errado, se eles cometerem algum descuido, eles colocam a empresa em risco? Isso é uma coisa, é uma das vertentes. Outra vertente é a política de privacidade que, eventualmente, nós precisamos dar para terceiros, para esses terceiros de quem nós utilizamos dados. Exemplo, eu faço coleta de informações via website, eu utilizo cookies, eu trabalho informações de pessoas, eu preciso dar a elas a conhecer a minha política de privacidade. E ela tem que estar adequada, óbvio. Então, tem um trabalho de política de privacidade para terceiros. Temos que tomar cuidado com os nossos instrumentos contratuais, com os terceiros, a porta de entrada e de saída dos dados, temos que controlar isto. Cada operação, cada business é uma forma. Podemos chegar à conclusão de que um business é menos exposto do que o outro, mas tem que haver uma análise disto. Isso é uma preparação. E um programa de privacidade, um programa de proteção de dados, não é um passe de mágica que temos 1 ano para implementar, uma vez implementado, estamos ok. Não, isso é algo vivo, ele tem que ser revisitado, é algo absolutamente novo para nós aqui no Brasil. A Europa já estava acostumada a tratar dados, ter políticas, ter leis sobre tratamento de dados. No Brasil é algo novo, embora tivéssemos na legislação esparsa, mas agora nós temos uma lei específica sobre tratamento de dados, e aqui o que pesa na gente, no nosso bolso, são as multas. Então, é isso que eu queria conversar. Lamentavelmente, o nosso programa está chegando ao fim e vamos ter que falar dessa parte muito sensível, que é a questão da consequência da não observação dessas normas. Daqui a 1 ano, agosto de 2020, vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa não se preparou. Ela estará sujeita a que tipo de penalidade, doutor Renato? Imagina que ela não está preparada, inclusive para atender as demandas que vierem das pessoas físicas. Se ela não atende, não cumpre prazos e tudo mais, ela já fica sujeita às penalidades. As penalidades podem ser altas, desde publicidade daquele descumprimento, advertência e multas. As multas podem chegar a 2% por infração, 2% do faturamento anual, limitados a 50 milhões por infração. Então, dependendo do tamanho do negócio, aliás, independentemente do tamanho do negócio, 2% do faturamento é relevante, não é? E, sobretudo, eu acredito muito na reputação. Então, acho que o dano reputacional é o pior de todos, mais do que a multa. Então, nós temos visto aí algumas das grandes empresas como Facebook, Google, Amazon e outras que têm sido penalizadas. Aliás, semana passada o Facebook foi penalizado em 5 bilhões de dólares. Né? A infração por uma lei parecida com essa? Parecida, não, os Estados Unidos têm uma legislação bastante diferente, mas o princípio é o mesmo, é a violação da privacidade das pessoas. E quem vai fiscalizar isso? Aqui no Brasil, nós acabamos de ganhar aí, tivemos uma lei que converteu, né, a medida provisória em lei, então não há mais dúvida, nós temos, ainda não formada, mas já criada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vem do princípio europeu de uma unidade centralizada, então a ela compete legislar, inclusive dar guidance, dar guias sobre e dar interpretações à lei, supervisionar, aplicar penalidades. Então ela é uma unidade centralizadora desse assunto. E pode aplicar as multas. Vai aplicar as multas. Ela vai receber, inclusive, reclamações dos usuários. Aquelas pessoas que
por alguma razão se sentam lesadas e que não conseguem resolver aquele problema com as empresas diretamente. O que ela deve fazer sempre, procurar diretamente a solução. Sim, inclusive é recomendado na própria lei. Procure resolver com a empresa. Se não houver solução, recorra à autoridade nacional. Então imagina que nós temos aí comumente algumas atitudes, algumas condutas de empresas que invadem a privacidade, que violam o nosso direito quanto aos nossos dados. Imagina que essa empresa começa a ter muita reclamação na autoridade, a autoridade vai certamente investigar o que está acontecendo e aplicar a penalidade cabível. Então, pelo que eu estou entendendo, falta um ano, falta muito pouco tempo para as empresas se prepararem. É pouco tempo, porque sobretudo é cultural. Nós precisamos de uma mudança cultural. E a implementação não se resolve, é um programa. Ele tem que ser vivo e para alguns tipos de negócio, isso tem que ser algo como prioritário dentro da empresa. Perfeito. Doutor Renato, lamentavelmente o nosso programa está chegando ao fim. Um programa, hoje, não foi um programa, foi uma aula, né, que o senhor nos deu aqui sobre esse assunto, que tenho certeza vai ser muito debatido nos próximos meses, mas que todos devem já ficar muito alertas e já tomar as providências. Principalmente as empresas, não importa o seu tamanho, não importa o seu ramo de atividade, tem que ficar alerta, porque daqui a um ano vai entrar em vigor, as multas podem ser pesadas e as pessoas vão estar mais esclarecidas e vão exigir das empresas as soluções. Doutor Renato, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso programa, que nos ilustrou de uma maneira muito boa sobre esse assunto que ainda é novo para muitos de nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. E o programa Direito em Foco volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá.